Carta para os investigadores do Espiritismo. Meu irmão, guarda a certeza de que a mundana ciência é muito mais, mas não é tudo, na paz da nossa existência. Mormente, se já tiveste a nossa expressão de amor, coloca a fé, sobretudo, na tua vida interior. Tua razão ainda é humana, falível e pequenina. A fé, porém, é um clarão da consciência divina. Muita pompa nas palavras, muita terminologia, complicam muito no mundo a nossa filosofia. O grande cientificismo da alma pobre e presunçosa transforma os nossos princípios em confusão palavrosa. A lição do Espiritismo é um grande manancial, onde as águas da verdade são claras como cristal. Tudo é simples, tudo é puro nessa fonte de harmonia. Muita tese complicada é o que gera a fantasia. O método mais sublime de toda a doutrinação é aquele que acende a luz no altar do teu coração. Ciência nunca faltou na marcha da humanidade, mas sempre mingou na terra o grande bem da humildade. Modernamente, a ciência tem seu magro esplendor, tem-se tudo, e o mundo marcha para a guerra e para a dor. Por vezes, no mar das lutas, a razão vai na maré. Se em seu roteiro de estudo não tem o farol da fé. Não se deve desprezar os bens do racionalismo, mas nunca ouvides a fé no labor do Espiritismo. Com teus pesos e medidas, tu podes hoje ser forte. Somente a fé, todavia, nos esclarece na morte. Não te esqueças, meu amigo, nossa comunicação constitui a renascença do pensamento cristão. Como sempre, a gente usa nesse caso, Casimiro Cunha, que chega para nós num estímulo e num alerta sobre essa procura nossa, usando as infinitas maneiras de investigação dessa fé, chegou para nós, para todos nós, através das mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier, Casimiro Cunha, no livro Carta do Evangelho. Sendo a proposta nossa hoje, fazer um comentário simples, sem nenhum cabedal de minha parte, sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos, para esse tema, nessa ilustração do Cartas do Evangelho. Vamos retomar aqui o item do Evangelho segundo o Espiritismo. Mistério oculto aos doutos e aos prudentes. Então, nós vamos retomar lá no Evangelho, nesse capítulo. Disse então Jesus essas palavras: graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. Está em Mateus, no capítulo 11, versículo 25. O comentário. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres em espírito, e por as ter ocultado aos doutos e prudentes, mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos com seu saber mundano, os quais julgam prudentes, porque negam e tratam Deus de igual para igual. A gente presenciou, e a maioria da gente assistiu na internet, a circulação de um vídeo pequenininho do Sérgio Cortella, onde ele coloca, com o título: com quem você pensa que está falando?
alguns devem ter visto esse vídeo. E ele, né, filósofo, professor na USP, ele participou do governo da época passada, há uns 8 anos atrás, né, como secretário na Secretaria da Educação, se não me engano, e ele coloca de uma maneira interessante essa visão desse nariz empinado, né, que vira, mexe, nós sabemos, nós comportamos dessa maneira. E a gente lê aí meia dúzia de livros e acha que realmente é o dono da verdade. E os meios, né, onde aglomeram as pessoas, né, esquecem talvez dessa participação, o mestre falando, onde tiver 2 reunidos em meu nome, ali estarei. Né? A gente coloca esse aspecto muito religioso, acha que é só na igreja, né, que Jesus estaria. Em qualquer conversação nossa, desde que esteja madura, vertical, Jesus está participando em emanação com a gente, nos inspirando a melhoria nessa conversa. E, de um modo geral, como eu estava dizendo, a gente conhece uma meia dúzia de livros e fica com o nariz empinado realmente. A gente esquece o exemplo desse mestre sábio, né, o Galileu, quando ele colocou algum dos discípulos perguntou para ele a respeito de assumir um posto de envergadura junto dele, né? E ele, muita simplicidade, ele falou, vai ser junto comigo o maior aquele que se fizer o menor. E Jesus, cheio desses exemplos, né, ele viveu principalmente os 3 últimos do messianato. Nós sabemos, né, que Jesus, numa demonstração, né, fidedigna às leis terrenas e às leis em espírito, né, ele só tornou público o seu discurso efetivamente a partir dos 30 anos, né, quando efetivamente ele estaria emancipado. O que acontece com a gente hoje, a partir dos 21, e muitos pais ficam doidinhos para liberar a partir dos 16, Jesus cumpriu naquela região, né, só poderia, né, ou seria emancipado, ou teria certo peso no seu discurso, nas suas colocações, no seu ponto de vista, a partir dos 30 anos. Então, muito se discute, polemiza a respeito do que Jesus estaria fazendo até os 30 anos. Né? E poucos de nós têm acesso à informação, ou sabe, ou faz de conta que não sabe, que ele estava em casa trabalhando, ajudando o pai lá na carpintaria. Então, especula-se um monte de coisa, mas não interessa. O interessa é que ele estava esperando a ocasião certinha para cumprir a lei. E olha, o espírito que ali habitava naquele corpo, de um cabedal, né, incomensurável, ele poderia sair falando desde criança, como algumas vezes, né, não fosse a intervenção da mãe, ele estaria lá em público, né, como aconteceu aquela vez que ele estava, a mãe procurando ele, e ele estava envolvido com doutores, ele com poucos anos de idade, 10 anos, se não me engano, 15 anos de idade, ele se envolvendo, né? O José de Arimateia, que saiu correndo atrás de Maria para chamar, busca um menino lá que ele vai causar confusão, né? E a Maria foi correndo preocupada, e foi para o lar, foi para casa, ajudar o pai, e esperou os 30 anos. E em circunstância nenhuma, a partir de então, desses 30 anos, né, Jesus colocou numa posição, ou se mostrou numa posição, de que só teria e precisaria, para conduzir seu messianato, para ajudar na propagação, na implantação do reino, pessoas ditas sábias, pessoas, né, que carregavam o diploma debaixo do braço. Então, Jesus saiu e foi procurar realmente as pessoas mais simples, entre aspas, os mais ignorantes, mas lá no fundo ele sabia, né, de onde que ele estava trazendo aqueles espíritos que estavam envergando aquele corpo simples, aquela veste simples, rústica. Tanto é que o Humberto de Campos, né, de forma magistral, ele traz, quando ele fala das primeiras pregações. Eu trouxe aqui, para quem não conhece ainda, lá no livro Boa Nova, na lição número 3, tem o título As Primeiras Pregações. A gente vai fazer uma pequena leitura, só para a gente perceber onde Jesus foi buscar e o que ele estava trazendo de exemplo para nós. Como eu estava dizendo, né, ele poderia sair para implantar, né, o seu reino, como era proposto, né, o reino de Deus na terra, entre as pessoas, aquelas mesmas pessoas que estavam esperando um rei poderoso, um rei portentoso.
E o Humberto de Campos narra para nós: nos primeiros dias do ano 30, olha o que eu disse lá atrás, nos primeiros dias do ano 30, né, pelo que se sabe, né, Jesus estaria aí por volta de 30 anos, apesar que Emmanuel, lá no livro Paulo Estevam, ele mostra para nós e deixa a gente deduzir que o nascimento foi antes desses 30 anos, mas não vamos discutir também a respeito. E Humberto de Campos trouxe que, então, Jesus estaria emancipado aos 30 anos, nesse ano 30. Nos primeiros dias do ano 30, antes das suas gloriosas manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram na natureza, no campo ríspido de jejum e da penitência do grande precursor, até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e águas entre a inclemência das estradas agrestes. Claro que Humberto de Campos ele tinha esse envolvimento, então eu estou fazendo questão de ler essa introdução, né? A poesia que Humberto de Campos traz para nós, induzindo a gente a buscar o resto da história, é magnífico. Eu fico extasiado quando eu leio Humberto de Campos. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Aí começa a demonstração de quem Jesus foi procurar. E ele estava sentado como um peregrino nas adjacências do templo e Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes que se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido profundo. Quando se diz sacerdotes aqui, a gente ainda, né, nos remetemos à ideia religiosa simplesmente, mas sacerdote, nessa época, era tratado das pessoas cultas, as pessoas que tinham acesso às informações, as pessoas que iam para a Grécia estudar. Então, elas tinham o domínio da palavra, do discurso, né, das teorias, e eles estavam reunidos lá em volta do templo e perceberam Jesus, não sabiam que era Jesus, uma pessoa diferente das outras. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, preste atenção nesse nome, Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente da sua causa, aproximou do desconhecido e dirigiu-lhe com orgulho: Galileu, o que fazes aqui nessa cidade? Jesus docemente respondeu: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Exclamou Jesus com nobreza e modéstia. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venhas a ser isso? Esse reino é uma obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina em suas mãos? Revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E continuando as suas observações irônicas, perguntou: com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido, ilustre, para auxiliar na execução dos teus planos? Jesus respondeu: meus companheiros hão de chegar de todos os lados, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã, os ignorantes e os tolos estão por toda parte. Certamente que esse representará o material da sua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? Então, essa conversação coloca, né, o povo, de modo geral, lá embaixo. Aquele, né, forasteiro foi abordado por um doutor, por um sacerdote, por um intelectual, fez com que Jesus continuasse
e mantivesse na serenidade e na sabedoria. Sacerdote, replicou Jesus, com energia serena, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Impressionado com a resposta firme e inteligente, o famoso juiz ainda interrogou: conhece Roma? Conhece Atenas? Conheço o amor e a verdade, diz Jesus convictamente. Tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Inquiriu Hanã, inquieto. Sei qual é a vontade do meu Pai que estás nos céus, respondeu o mestre brandamente. O sacerdote o contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo desprezo, demandou a Torre Antônia em atitude de orgulhosa superioridade. Não convenceu, não quis ser convencido. Jesus também não tinha a proposta certamente de o convencer, né? Pôs a mochila nas costas e foi para a Torre Antônia, para que todo mundo sabe, né? Quem já leu as obras de Emmanuel, principalmente, né, há 2000 anos, né, conhece a Torre Antônia, era o quartel-general, onde tinha, né, as observações, os comandantes, e ele, como um grande homem da época, voltou para a Torre Antônia. A conversa foi, Jesus se recolheu, e no dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário, antes, alguns minutos de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminho da Galiléia distante. Jesus conversou, foi pernoitar, certamente numa pousada, e no dia seguinte saiu para a Galiléia. Daí algum tempo, depois de haver passado em Nazaré, descansado igualmente em Canaã, Jesus se encontrava nas circunvizinhanças da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum antigo amigo que estivesse à sua espera. Como eu estava dizendo, né? Ele poderia já pegar daquele grupo de sacerdotes, de intelectuais, falou: olha, eu preciso de pessoas intelectualizadas para a implantação desse reino de Deus, né? Reino onde nós vamos precisar de discurso, precisar de convencer as pessoas. Então, vocês estão com a oratória à ponta da língua. Poderia ter feito isso. Teve a discussão, ele saiu, foi para Galiléia, depois chegou até Cafarnaum, onde ele encontrou, como diz Humberto de Campos, parecia que ele já estava procurando, porque no dia a dia nosso, quando a gente tem acesso principalmente ao Evangelho, e nessas obras, né, Boa Nova, Luz Acima, onde narra essas histórias da ocasião, dá a impressão que se encontrar já se conheciam, não é isso? Mas, na verdade, Jesus chegou, ninguém sabia quem é esse tal Jesus. Tinha seu destaque pelo perfil diferente, o seu jeito, a sua tranquilidade que resplandecia, que transparecia para qualquer um, mas ninguém sabia quem que era ele. E ele chegou em Cafarnaum como que à procura de um amigo antigo. Em breves instantes ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. Chegou, parecia que já estava conhecendo, sabia com quem encontrava. Encontraria. A manhã era bela, o seu manto diáfano de radiosas neblina, as águas transparentes vinham beijar os eloendros da praia, como se brincassem ao sopro das vibrações perfumadas da natureza. Os pescadores entoavam uma cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes em meio à profunda alegria. É bonito, né, ver essa história que o Humberto de Campos coloca,
É como se a gente voltasse a 2000 anos atrás e sentíssemos o cheiro do peixe, o cheiro das águas, né? E a gente está envolvido nessa história. Jesus aproximou-se do grupo e assim que dois deles desembarcaram em terra, falou com amizade. Olha só, Jesus chegou lá de outra região, como se já conhecesse, e abordou-os com amizade. Simão, chamou pelo nome, Simão, André, filhos de Jonas, sabia nome e sabiam quem era o pai. Venho por parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição do meu reino na terra. André lembrou de que já tinha visto nas cercanias de Betsaida e do que lhe haviam dito a respeito, enquanto que Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava enleado. O André conversava e Pedro ficou abobalhado, olhando para aquela personagem, aquela figura, sedutora figura. Mas quase a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamaram respeitosamente, quase que a um só tempo, dando expansão aos seus temperamentos, seja bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar incendiado de júbilos divinos. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando uma tocante ingenuidade, exclamou comovido: um rei, aqui em Cafarnaum, existem tão poucas casas. Ao que Pedro temperou, como se a boa vontade devesse cumprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-la a todos. Isto dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. Vejamos, né, como é que Humberto de Campos coloca, né, a relação que a gente faz com os doutos, né, e aos incultos, e a observação que o Humberto de Campos faz questão de trazer para nós. Quem que o abordou lá na entrada e com quem que Jesus foi trocar definitivamente conversação e estendeu o convite. Lá atrás ele respondeu que veio implantar. Ele não respondeu para Hanã que eu vou te convidar, já que você veio aqui, eu vou te convidar para ajudar no meu reino. Ele já sabia, né, da maneira, da conduta daquele doutor, né, do intelectual. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente. Jesus percebeu a ingenuidade de André, percebeu a intervenção de Pedro, que tentou contemporizar aquela situação meio que, entre aspas, constrangedora para André, né? Mesmo para ele, como irmão dele, falou: opa, meu irmão está bem criancinha, deixa eu intervir aqui. Mas Jesus fez de conta que não ouviu aquela ingenuidade, ou não considerou e continuou. Quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmo, permutando sentimentos de admiração embevecidos. Refletia Pedro: que homem seria aquele onde já escutara o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Interessante nesse ponto, né? Jesus procurou como se já os conhecesse. Então, certamente, ele não os conhecia, nessa encarnação, pelo menos. Pedro, ao ouvir aquele convite, aquela conversação, deu a impressão de já ter ouvido em algum lugar. O que deduz para a gente? Bom, Jesus já estava sabendo perfeitamente com quem estava lidando. Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Naquele momento, naquele flash, naquele instante, os dois tentaram buscar em algum lugar desse passado mais recente, mas não encontraram certamente. Então, estava bem mais atrás esse encontro.
Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava o âmago do Espírito. E sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os seus passos. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, olha lá, mais uma vez, né, o grupo de pescadores conversando com aquela figura que tinha um destaque, chamava atenção, mas lá do lado, certamente, um poviléu ali, meio que metido a intelectual, metido a, né, encostado, começaram a jogar ferpas. Trocavam, né, entre si ditérios ridicularizadores. O mestre, acompanhado de ambos e grande grupo de curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, onde se erguia a intendência de Antipas. Entrou calmamente na coletoria e, avistando um funcionário culto, conhecido publicano da cidade, perguntou-lhe. Antes de perguntar-lhe, olha, ele foi lá e estava selecionando os mais rústicos, mas para alguém exercer uma tarefa, né, de liderança e pelo menos saber ler e escrever, pelo que se consta, o Levi, que ele vai chamar agora, era um dos únicos, se não me engano, 2 ou 3, né, mas um dos únicos que sabia ler e escrever. Né? As anotações que a gente vai ver mais tarde lá no Paulo e Estevão, que Levi fazia, que ele cedeu para passar para frente, né, o personagem que ajudava lá, que ajudou a conversão de Paulo, de Paulo, né, de Saulo em Paulo, né? O Ananias. Obrigado, Valentim. O Ananias, que depois foi repassando, foram as anotações de Levi, né? Enquanto aconteciam as coisas, ele lá, com rapidez, que lhe era característica, porque ele tinha essa formação, né? Não, era um intelectual, precisava ser uma pessoa culta, mas Jesus foi buscar lá trabalhando, ele não estava na praça fazendo tchu-tchu-tchu. Perguntou para Levi: o que fazes tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa. Chegou aquele homem estranho, aquele forasteiro, entrou na coletoria e chamou pelo nome. O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: eu recolho os impostos do povo, são devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde, segundo o Humberto de Campos está mencionando isso, né? Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido. Lá atrás, o André e o Pedro tentou buscar num passado de onde ele ouvia aquela voz que envolvia daquela maneira. Na coletoria, Levi ficou surpreso quando alguém estranho chama pelo nome e muito mais. A sedução, o envolvimento vibratório daquele personagem não deixou ele pensar 2 vezes, né? Senhor, estou pronto. Então vamos, disse Jesus abraçando-o. Em seguida, o numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, onde oferecera ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição da sua consoladora doutrina. O conto ele acaba por aqui, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro para sempre às claridades do reino. Iniciou-se naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na praça ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas do Tiberíades. No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível.
As árvores vizinhas acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo. É a maneira poética dele encerrar a crônica, né? O interessante disso, a gente lê, né, principalmente as primeiras vezes que a gente tem contato com esse tipo de conto, a gente fala, mais uma ficçãozinha, mais uma coisinha que vem para embalar até certo ponto o nosso coração. A gente tem, né, sem muita maestria, sem conhecimento nenhum, mesclado as informações que chegam dessa maneira a esse evangelho, né, de hoje, principalmente, quando tratou, né, de pelo menos duas qualidades, né, de duas personalidades que Jesus foi abordado ao chegar naquele ambiente lá em Jerusalém e o ambiente lá em Cafarnaum. Hoje, né, nos dias de hoje, nos dias atuais, né, infelizmente, em todos os meios, no nosso meio, principalmente o meio espírita, né, nós todos ainda somos esses pseudo-intelectuais que não estamos ouvindo esse convite sincero e terno de Jesus. Ainda colocamos a nossa posição intelectual muito acima, né, desse convite doce de Jesus. Como eu disse lá no início, a gente conhece uma dúzia de livros, né, e sai tentando convencer as pessoas que nos circundam, né, os familiares, os amigos, as pessoas do nosso convívio diário, com conversas que extrapolam essa posição e essa proposta de Jesus. Quando Jesus fala sobre os doutos, vamos voltar lá no tema do Evangelho. Quando Jesus fala para nós, graças te rendo, meu Deus, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado essas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos ignorantes. E eu percebo, particularmente, né, primeiro ouvido a ouvir, isso é o meu, né? Então, à medida que a gente adentra nessas informações, a gente começa a achar que é o rei da cocada, né? Começa a querer fazer discurso com uma segurança, começa a querer falar com uma segurança, né, exacerbada, e às vezes cai do cavalo. Por quê? Porque a gente começa a viajar na maionese, começa a viajar muito, começa a antecipar muitas coisas. E, no entanto, tem hora que eu penso, particularmente, eu gostaria de ter menos acesso aos livros e ter mais ouvidos para ouvir. Porque, pelo menos, né, eu exercitaria essa atitude cristã, na qual Pedro, né, quando olhou para Jesus, ficou tentando lembrar lá de trás. O coração deve ter ficado de um tamanho, então ele não tinha posse, né, de literatura nenhuma. Pedro, ele embalava e deixava-se embalar naquela vibração doce de Jesus. André, e assim aconteceram com tantos outros, né, os outros que compuseram esse grupo de 12, né, de Jesus. Cada um ele buscou nos pontos, colocar aqui como extremos da simplicidade, da humildade, né, os rústicos, né, com exceção do Levi, que tinha esse posto, né, alto posto, né, a gente não encontrou informação, a gente não encontra ainda informação a respeito, tem um porquê muito forte, a não ser aquele da rapidez nas anotações, né, dessa capacidade talvez de liderança, e nem por isso, lá no meio, a gente tem essas notícias também dentro da literatura, né, do Irmão X, né, do Humberto de Campos, tiveram os entreveros também, né? Eles estavam ali junto com o mestre, mas eles disputavam situações de grandeza, né, a certo ponto, conhecimento, intelectualidade não, mas um certo conhecimento. No entanto, a proposta que tinha em dar continuidade, em entrar de corpo e alma, enfim, com essa proposta de Jesus na implantação desse reino, né, que a mãe de João, lembram da mãe de João?
quando ouviu falar desse cidadão que estava para implantar um certo reino, ela correu atrás dele para colocar um dos filhos numa direita, o outro à esquerda, imaginando um poder, né, temporário, um poder efêmero, né? E Jesus dá uma resposta maravilhosa na época, né, para a mãe de João, falando: olha, será que eles vão conseguir beber da dose azeda, né, da dose amarga do meu fel? E aí depois o pai veio e foi explicar realmente o que aconteceu, e os dois entenderam perfeitamente. O pai, quando foi correr atrás de Jesus também, para conversar com Jesus a respeito, entendeu perfeitamente, porque além de entender, né, entrava naquele campo de propósito, naquele campo vibracional envolvente de Jesus, que é o que está se tentando até hoje, 2000 anos depois da passagem dele por aqui, deixou esse rastro de luz para a gente abrir o coração, abrir os ouvidos da alma para captar o seu convite até hoje. A cada dia, a cada manhã, ouçamos com os ouvidos da alma o Mestre nos convidando: Magela, quer me ajudar na implantação do reino de Deus? Venha comigo. Será que eu já seria capaz de esquecer os poderes, né, terrenos, as coisas efêmeras da atualidade, hoje, pleno século XXI, para realmente ajudar na implantação desse reino que virá? Ele mesmo avisou para nós, né? Um dia sereis luzes. Mas o Humberto de Campos é cheio dessas histórias, né? Como eu não sei discurso, eu vivo de histórias lidas, eu tomei a liberdade de trazer mais um aqui, no livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos, mais uma vez, rapidamente, a lição número 2 do Contos e Apólogos chamou O Candidato Intelectual. Humberto de Campos, mais uma vez, conta-se que Jesus, depois de infrutíferos desentendimentos com os doutores da lei em Jerusalém, acerca dos serviços da Boa Nova, foi procurado por um candidato ao novo reino, que se caracterizava pela profunda capacidade intelectual. Olha aí a capacidade intelectual, mais uma vez, né, indo batendo de frente com Jesus. Recebeu o mestre cordialmente, e em seguida as interpelações do futuro aprendiz, passou a explicar os objetivos do empreendimento. O evangelho seria a luz das nações e consolidar-se-ia à custa de renúncia e de devotamento aos discípulos. Ensinaria aos homens a retribuição do mal com o bem, o perdão infinito com infinita esperança. A paternidade celeste resplandeceria para todos. Judeus e gentios converter-se-iam em irmãos, filhos do mesmo Pai. O candidato inteligente, fixando no Senhor os olhos arguciosos, indagou. A pergunta nossa aqui, né? Metida a sabe tudo. A que escola filosófica obedecerá? A escola do céu, respondeu complacente o divino amigo. E outras perguntas choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização? O Pai Celestial. Em que base aceitará a dominação política dos romanos? Nas bases do respeito e auxílio mútuos. Na hipótese de sermos perseguidos pelo Sinédrio em nossas atividades, como proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for necessário. Qual o direito que competirá aos adeptos da revelação nova? O direito de servir sem exigência. O rapaz arregalou os olhos aflitos e prosseguiu indagando. Em que consentirá desse modo o salário do discípulo? Na alegria de praticar a bondade. Estaremos arregimentados num grande partido? Seremos todos, em todos os lugares,
uma assembleia de trabalhadores atenta à vontade divina. E o programa? Permanecerá nos ensinamentos novos de amor, trabalho, esperança, concórdia e perdão. Onde estará a voz imediata do comando? Na consciência. E os cofres mantenedores do movimento? Situar-se-ão em nossa capacidade de produzir o bem. Com quem contaremos de imediato? Acima de tudo, com o Pai e na estrada comum com as nossas próprias forças. Quem reterá a melhor posição no ministério? Aquele que servir mais. O candidato coçou a cabeça, francamente desorientado, e continuou. Que objetivo fundamental será o nosso? Respondeu Jesus, sem irritar: o mundo regenerado, enobrecido e feliz. Quanto tempo gastará? O tempo necessário. De quantos companheiros seguros dispomos para o início da obra? Dos que puderem compreender-nos e quiserem ajudar-nos. Mas não teremos recursos de constranger os seguidores da colaboração ativa? No reino de Deus não há violência. Quantos filósofos, quantos sacerdotes, quantos políticos nos acompanharão? Em nosso apostolado, a condição transitória não interessa, e a qualidade permanece acima do número. A missão abrangerá quantos países? Todas as nações. Fará diferença entre senhores e escravos? Todos os homens são filhos de Deus. Em que sítio se levantam as construções de começo? Aqui em Jerusalém? No coração dos aprendizes. Os livros de apontamento estão prontos? Sim. Quais são? Nossas vidas. O talentoso adventício continuou a indagar, mas Jesus silenciou sorridente e calmo. Após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso: Senhor, por que não esclareces? O Cristo afagou-lhe os ombros inquietos e afirmou: busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega ou direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria de servir por amor, sem perguntar. Então, que nós possamos sair daqui hoje, né, pelo menos com essas duas historinhas, e nos vendo em que posição nos encontramos. Os doutos, os pseudos sábios, os intelectuais, ou nos humildes pescadores dispostos a perceber a proposta de Jesus daqui para frente. Boa noite, obrigado pela atenção.